Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra, porque como eu sempre digo, nós aqui temos o propósito de orar a palavra de Deus. E por que nós oramos a palavra de Deus? E por que nós oramos? Bom, nós oramos porque nós queremos desenvolver um diálogo, um relacionamento com Deus. E nós oramos porque a oração ela consiste num diálogo entre nós e o nosso Criador, o nosso Deus eterno. E todo diálogo tem que ter uma resposta, senão não é um diálogo, é um monólogo. Por isso, quando nós oramos, devemos ter o nosso coração cheio de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. E por isso nós oramos, porque Deus já sabe o que nós vamos falar, mas nós precisamos saber exatamente o que Deus quer nos responder. E por que nós oramos a palavra? Porque na palavra de Deus temos a resposta para todas as nossas orações. É isso mesmo. A palavra de Deus é a resposta que nós precisamos. Quando nós oramos a palavra, nós somos guiados pelas promessas que Deus tem para a nossa vida. Quando nós oramos a palavra, nós estamos indo ao encontro daquilo que Deus estabeleceu como nosso, como aquilo que Ele tem para nós. Por isso a nossa proposta é sempre essa: orar a palavra de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse encontro aqui de oração e compartilhamento da palavra. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, para que a gente possa crescer cada vez mais e alcançar o maior número de pessoas. Também te convido a curtir aqui, para que aumente a relevância do nosso conteúdo de acordo com os algoritmos aí do YouTube. Mas especialmente, eu quero te pedir que escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, de onde que você está assistindo esse vídeo. E, por fim, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos exercer a generosidade, que aquilo que está sendo bênção na sua vida pode ser bênção na vida de muitas pessoas. E desde já eu te falo sobre o que nós vamos conversar hoje, para que quando você compartilhar, você já saiba quem precisa, que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem. Certamente que se você está aqui, porque Deus preparou essa mensagem para você. E o que nós vamos falar hoje é sobre quem é Deus, quem é Jesus. Nós vamos ler dois textos muito especiais e eu quero começar com você nessa semana uma série onde cada dia nós vamos ler algum texto da palavra que nos mostra quem é Deus. E eu já te adianto, desde já, Deus é tudo o que nós precisamos. Quem Ele é? Ele é aquilo, Ele é quem nós precisamos. Em todo o tempo, Deus é quem nós precisamos. É muito mais do que Deus ter o que nós precisamos, mas Ele é o que nós precisamos. E quando essa compreensão é clara na nossa mente, no nosso coração, nós passamos a desejar estar com Deus e certo de que estando com Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você está aqui bem no começo da Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Uma experiência maravilhosa que Moisés ele tem com Deus, ele tem um encontro com Deus no meio do deserto, e num dado momento em que Moisés se encontra, ele tem um diálogo com Deus. Né? Um diálogo. Conectou aí? Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de quem eu sou, que eu envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a mim neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi?
Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. E o outro texto que nós vamos ler está lá no Novo Testamento, no capítulo 6 do Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 33. Acompanhe comigo esse texto. Declarou Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essas duas afirmações, elas servem para nos apresentar a Deus. Quem é esse Deus? E o primeiro dos tópicos que nós vamos estar lendo, estudando e refletindo durante essa semana é esse: o eu sou que Jesus declara. Essa expressão que Jesus declara é a mesma expressão que Deus fala com Moisés naquele encontro lá no deserto. Eu sou. E há uma particularidade muito interessante nisso, porque lá no Velho Testamento, a palavra que Deus expressa para Moisés, ela era uma palavra que se tornou impronunciável e ao longo de todo o tempo perdeu-se a pronúncia da palavra que Deus expressou a Moisés. Então uns falam Yahvé, Yahweh, Jeová, são expressões que se aproximam um pouco do que seria a pronúncia do nome de Deus. Mas em Cristo Jesus, ele nos dá uma revelação completa de quem é Deus. Porque agora, esse eu sou, esse Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta com um nome pelo qual nós podemos chamar. E o nome é Jesus Cristo. Jesus, sim, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus é o pão da vida. E o que é ser o pão da vida? Jesus é aquilo que nos sustenta na caminhada. Jesus é aquilo que nos supre. Quando ele fala que aquele que estiver com ele, aquele que crer nele, nunca mais terá fome. Aquele que for até ele, aquele que vier a mim, diz Jesus, jamais terá fome. E é uma fome espiritual, mas também há uma fome que Deus quer suprir na nossa vida de uma forma completa. Deus não nos quer deixar passar fome, mas essa fome espiritual por Ele, sendo Ele o pão da vida, é que nos sustenta. Então o convite que Jesus faz aqui para os seus filhos, Jesus faz para nós como seus discípulos e filhos amados, é que nós venhamos comer deste pão da vida. Que nós venhamos nos alimentar de Cristo, que nós venhamos tê-lo como parte da gente. Quando você come algo, aquilo que você come se torna parte de você. E quando nós nos tornamos parte com Cristo, com Jesus, nós entramos no outro nível de relacionamento com Deus, porque Jesus é quem nos sustenta, Ele é tudo o que nós precisamos. Então, nesse texto aqui, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. E o pão tem um simbolismo tão poderoso para nós. O pão tem um simbolismo tão poderoso para o povo do Oriente, naquela época que Jesus ministrava pessoalmente para aquelas pessoas daquele tempo, e que remete até nós e reverbera até nós até hoje, porque sendo Jesus o pão da vida, Ele é o pão que nós precisamos. Ele é o que nos sustenta, Ele é que nos dá completude em nosso ser. Então, eu quero deixar para você essa reflexão de que, sendo você aquele que se alimenta de Cristo, e como que eu me alimento de Cristo, como que eu me alimento do pão da vida? Está aqui, ó.
esta palavra, porque Jesus é a palavra. Nesse mesmo texto aqui de João, no Evangelho de João, capítulo 1 desse texto, para a gente completar a compreensão, o texto diz para nós aqui, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus é a palavra. Jesus é Deus. Ele é a expressão da palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos alimentamos do próprio Cristo, que Ele é tudo o que nós precisamos. Então, eu quero te deixar esse encorajamento para hoje, para que você diariamente se alimente deste pão da vida, tendo um relacionamento de intimidade com o Senhor. E Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Talvez a sua necessidade hoje seja de paz. A palavra de Deus tem um alimento que te enche de paz. Talvez a sua necessidade hoje seja de suprimentos físicos mesmo, e há promessas na palavra de Deus, que é Jesus, que Ele suprirá cada uma das suas necessidades. O pão é aquilo que nos alimenta, que nos dá energia, que traz vitaminas para o nosso corpo. Então Jesus está dizendo, eu sou tudo o que você precisa. Se você se alimentar de Cristo, da sua palavra, você vai encontrar todos os nutrientes que você precisa para a sua vida espiritual, para a sua vida natural e para toda a sua jornada. Então, quero te convidar para, nesse momento, nós orarmos juntos em cima desta palavra. Senhor Jesus, nós entendemos que Tu és o pão da vida e nós queremos diariamente nos alimentar deste pão. Ensina-nos, ó Deus, desfrutar da Tua presença. Ensina-nos a ter esse encontro diário contigo, onde nós sabemos que o Senhor é aquele que provê sobre cada uma das nossas necessidades. Ensina-nos a desfrutar do pão da vida que é o Senhor, para que nós nunca mais tenhamos fome, para que nós nunca mais passemos necessidades, para que nós nunca mais deixamos de ser providos de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Ensina-nos nessa jornada para que a cada dia nós possamos viver esta verdade e esta palavra. Tu és o pão e nós recebemos deste pão nesse dia. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos suporte, que o Senhor nos dê ânimo, renove as nossas forças, que o Senhor nos dê vigor, que o Senhor nos dê ânimo para enfrentar quaisquer adversidades que venham surgir no nosso caminho, que o Senhor nos venha dar alegria para nós nos alegrarmos com todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado e que o Senhor nos dê paz para que nós possamos ouvir a Tua voz a cada dia, ter os Teus direcionamentos e sermos supridos, alimentados, fortalecidos da Tua palavra, da Tua presença e do Senhor Jesus, que é o nosso pão diário. Amém. E graças a Deus. É isso que eu queria compartilhar com você e eu sei que o Espírito Santo vai completar essa compreensão no seu coração, porque eu sei que aqui nós temos um limite de tempo, temos um limite de intelecto, mas o Espírito Santo, ele é completo e sabe muito bem o que você precisa de cada uma dessas palavras que foram proferidas e declaradas aqui nesse nosso encontro. Continue conosco a cada dia, às 6h30 da manhã, todos os dias. Esse vídeo vai estar disponível para você no nosso canal. Desfrute dessa palavra, compartilhe, porque nós continuamos aqui no nosso propósito diário, orando a palavra de Deus.